Muito bom dia a vocês que estão aqui na sala, todos bem? Espero que tenham tido um excelente final de semana e que a gente possa ter uma semana super produtiva, de muita saúde, muita busca, muitas respostas para aquilo que a gente quer. E hoje, pelo visto, a turma continua no finados, pouca gente na sala, somos em 6, né? Vai lá saber dos porquês, mas tudo bem, não tem problema, vamos tocar do jeito que se apresenta para ser. Esse fim de semana, para a maioria das pessoas, foi um fim de semana triste, né? Um fim de semana nostálgico, pelo menos aqui em Santa Catarina foi chuvoso, né? Choveu pra caramba e continua chovendo ainda. Não choveu, não parou agora, está chovendo, mas amanheceu meio nublado e assim a gente vai tocando a vida. Então, bom dia Minoro, bom dia Cláudio, Valcir, Marcos Freitas, Lucas e Luiz de Curitiba. Isso é essa turminha que está aqui. Bem, quando a gente fala em vazio, né? Vazio é uma coisa que, por incrível que pareça, como foi feito na chamada ali do nosso bate-papo de hoje, preenchido de vazio. Se você for pesquisar o que é o vazio, que a gente acha que não tem nada, né? Que tem absolutamente nada dentro, mas não, tem conteúdo. Se você está realmente preenchido de vazio, é preenchido de alguma coisa que não tem definição. Essa é a minha definição, digamos assim. Eu trouxe alguns pensamentos aqui alusivos ao preenchimento do vazio, porque quando a gente resolve fazer essas transformações na vida da gente, abrir mão de determinados caminhos para ir para outros e assim por diante, a gente começa a ficar realmente vazio. Vazio do quê? Daquelas crenças que a gente tinha, de tudo aquilo que a gente carregou, né, e que resolveu fazer uma faxina. Quando a gente faz a faxina, nossas gavetas, nosso armário, todos os lugares ficam preenchidos de vazio. Esse vazio é a coisa que está sendo esperada para acontecer, né? E há um bom tempo, eu acho que vai para ser sem muito exagero e para não ficar muito distante do tempo real, assim. Há pelo menos 10 anos eu convivo com um vazio dentro de mim que nenhuma coisa consegue preencher. Então, quando o tema se apresentou, falei, caramba, preenchido de vazio, que essa intuição quer me pegar, né? Porque como é que eu vou dissertar sobre esse tema aqui, né? Você estar cheio de coisas não é bom, é desconfortável, porque não existe lugar para o novo. Quando você joga tudo fora, você se sente inseguro, porque todos os seus armários, todas as suas gavetas, todo o seu ser está vazio. E todos os seus armários, todas as suas gavetas, todo o seu ser está preenchido de vazio. Por que eu digo preenchido? Porque a gaveta está lá ainda, o armário está lá e você está vivo ainda, você está aqui, você está preenchido de vazio. E quando você consegue dar o vazio na sua vida, o vazio necessário, o vazio do hiato entre o velho e o novo, você fica pensando, puxa vida, eu não posso mais voltar a guardar as tranqueiras que eu guardava. Que antes eu não achava que era tranqueira, porque me era muito útil, né? Mas depois que eu fiz a limpeza, que eu tomei a coragem, né, de fazer a limpeza, e abri mão do apego e limpei tudo de dentro de mim, das minhas gavetas, dos meus armários, tudo. Então, a partir de agora, então, a pessoa que consegue realizar esse processo interior, aí ela
começa a ter o discernimento de preencher esse vazio. Mas esse vazio parece ser impreenchível, se é que essa palavra existe, porque você sabe o quanto foi difícil você abrir mão de todas aquelas coisas do seu ser, né? Jogar fora. E você conseguiu fazer isso, mesmo que seja fechando os olhos, jogando tudo fora, não importa, você conseguiu fazer isso, né? Então você fica com grande receio de começar a guardar tranqueira, guardar coisas inúteis e ter que começar tudo de novo, vendo que os seus amigos, seus irmãos, seus membros de sociedades aí estão para frente e você continuando para trás. Isso é bom? Não é. Não é. Confesso. Esse temor não é a palavra correta, esse rigor, obrigado, esse rigor na sua autocrítica, na sua autovigilância, nessa vigilância dos sentidos, não pode ser tão rigoroso assim. Isso faz com que as pessoas se tornem frias, se tornem realmente vazias, mas não vazias sem sentimento assim, então, mas é que elas se recolhem em si, é uma espécie de autismo consciente. Nossa, eu falo coisas que nem sei se existem, né? Autismo consciente, né? Então a gente se fecha no nosso mundo, não abre espaço para nada, e a gente vai levando uma vida artificial, onde a gente tem que representar um papel na sociedade ou lá em tudo que a gente faz, mas que por dentro estamos, a maioria das pessoas que sofrem esse processo, que se propõem esse processo, ficam preenchidas de vazio. Então vamos lá, chegou mais gente agora. Puxa, que bacana, hein? Então, bom dia, então, Lígia, eu vou lembrar quem está. Bom dia, Lígia, bom dia, Renata, bom dia, Lisa, bom dia, Walter, bom dia, Marcos Freitas. Eu não sei se o Luiz Fabiano estava aqui, o Luiz de Curitiba também. Isso aí. Bom dia, Grego, bom dia, Doce. Na nossa mente, diz o Luiz de Curitiba, o vazio não existe, o que existe é o desapego de tudo, aí é que parece estar vazio, na verdade é o caminho do meio. Bom, Luiz, pode até ser, né? Mas como eu disse aqui diversas vezes, e o Jorge também nessa última aparição dele aqui falou, e eu tenho que experienciar esse caminho do meio para eu poder entender esse processo. Pode ser que é o caminho do meio. Acho que todo mundo busca o caminho do meio. Mas eu só vou saber o que é o caminho do meio quando eu encontrar, ou quando eu estiver transitando nele. Valcir diz que parece que quanto mais perto do conhecimento. Bom dia, Walter. Bom dia, mais vazio fica. É isso. Então, puxa, a vida é fantástica. Não sei se ela é fantástica, se ela é sarcástica, eu não sei o que é, né? Mas cada dia, cada momento, nós somos atualmente aqui obrigados a ter inúmeras opções. Você já não pode mais hoje em dia. Estou falando do meu caso, né? Falando do meu caso. Eu não posso ser porta-voz de ninguém, eu só posso ser porta-voz de mim. Olha lá. Nós estamos cheios aqui de. Hoje as coisas se apresentam e nós não podemos deixar para amanhã. Se a gente deixa para amanhã, a gente vai endoidando, porque aparece a coisa de amanhã que também tem que ser resolvida. Passou o tempo da gente ficar deixando para depois. Aí eu vou tomar essa atitude, aí eu vou começar agora, aí eu vou fazer isso aqui. Tem que começar. E esse processo não é fácil, esse processo não é engraçadinho, esse processo não é feliz, esse é um processo difícil. É um processo de desapego, é um processo de... amargura não, de solidão, é você se preencher de vazio, você fica preenchido de vazio, aí você tenta buscar alguma coisa lá dentro, e a única coisa que você busca e você consegue lá dentro é exatamente esse entusiasmo, essa vontade, essa força que você não consegue definir de onde vem, que te faz continuar firme,
apesar do seu cansaço, apesar da sua insegurança, apesar da sua incerteza, apesar da sua mágoa, apesar de um monte de coisas. Né? Dizia eu, este final de semana, para uma querida amiga, que já repeti muitas vezes, sem medo do que eu falei e sem medo do que eu vou falar, porque eu tenho consciência do que eu vou falar. Né? Eu já disse e já repeti. Que esse negócio de evolução, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E, pô, se isso aqui realmente existe, se isso aqui tem uma lógica, não sei o que, eu acho que eu posso ter o direito de escolha de dizer: eu não quero mais participar desse joguinho, não quero participar dessa programação, sei lá o que é isso. Acho que as pessoas têm direito, né? Não sei. As pessoas falam aqui com uma mente concreta, uma mente consciente, um cara encarnado, sei lá o que. Porra, mas nasce bilhões e mais bilhões de pessoas em todos esses bilhões de anos que passaram por aqui. Pô, será que não dá? Será que vai ter que estar todo mundo aí? Em espírito, em alma, sei lá o que, em mônada, seja lá o que for, precisa estar. Que diferença faz um que não quer mais participar desse jogo? Seja assim, apagou. Apagou. Esse não vai nada. Se existir karma e não sei o que, os outros assumem, os outros trilhões, tetralhões de almas, espíritos que já passaram por aqui. E esse que fala: pô, não quero mais participar do jogo. Que às vezes é muito desanimador. Às vezes é desanimador. Como é que eu posso dizer? Sei lá. Às vezes as pessoas dizem: eu não tô mal, não estou de baixo astral, nem isso aí não existe, eu estou filosofando. Vamos tirar a impressão errônea da minha cara, da minha expressão ou do assunto que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando uma coisa séria, que é o preenchimento do vazio. Você está preenchido de vazio. Isso leva, esse estado de ser leva muita gente não compreendida a ser internada, a ser separada da sociedade, a ser maldizida, vamos dizer assim, sei lá, né? É um processo sério. A gente tem que ter consciência disso. Deixa eu ver o que está escrevendo aqui, pera um pouquinho. A Gilvana de Itapuá. Muito bem, Gilvana, bem-vinda. A turma está quieto hoje aqui, hein? Mais vazio fica. A Gilvana diz: bom dia a turma. Então tá. Eu não sei se alguém está passando por esse processo ou passou por esse processo, mas para vocês verem que dentro desse nosso caminho existem tantas coisas para a gente trabalhar, mas tantas coisas para a gente trabalhar. E quando você está cheio de dúvidas, quando você está cheio de incertezas, quando você está inseguro quanto ao que você faz, ao que você vai fazer, aí é um momento difícil, vamos dizer, da sua caminhada. Né? É um momento de consciência, é um momento que você precisa ter um amparo, seja da ordem que for. Nessa hora geralmente é bom você ter um amparo de um amigo, né? Amigo, como a gente falou no Big Inteligente na semana passada, né? Na quinta-feira. Amizade, né? Não é coleguinha, não é amiguinho, essas coisas. Como eu disse no programa quinta-feira passada. Como disse Milton Nascimento, né? Amigo é coisa para se guardar, né? Dentro do coração e assim vai. Bem, então vamos compartilhar algumas frases. Isso que eu falei, você não vai encontrar escrito. Né? Por que não vai encontrar escrito? Porque é inédito. Inédito por quê? Porque saiu da minha boca. Né? Então é isso. Então nós vamos procurar o que já está lançado. Onde que está? As frases para a gente pensar.
Acabei de dizer do vazio, e aqui eu pego uma frase do Khalil Gibran, grande ser que passou por aqui, que diz o seguinte: o amigo é a resposta aos teus desejos, mas não o procures para matar o tempo. Procura-o sempre para as horas vivas, porque ele deve preencher a tua necessidade, mas não o teu vazio. Olha que frase profunda. Um cantor, Peninha, diz que saudade é melhor do que caminhar vazio. Lembrando também, já vai dar para vocês fazerem analogia com o ser humano. Disse o Barão de Itararé que o tambor faz muito barulho, mas é vazio por dentro. Quer dizer, por fora você tem uma série de atributos, de belezas, isso aqui, mas é vazio por dentro. O vaso dá uma forma ao vazio e a música ao silêncio. O vaso dá uma forma ao vazio. Uma árvore em flor fica despida no inverno, no outono. A beleza transforma-se em feiura, a juventude em velhice e o erro em virtude. Nada fica sempre igual e nada existe realmente. Portanto, as aparências e o vazio existem simultaneamente. Quem disse isso foi o Dalai Lama. Luiz de Curitiba diz que é no vazio que estamos abertos para o novo. Sim, mas foi exatamente o que eu disse ali. Aí é de cada um como cada um está preparado para o novo. Como a gente está preparado para o novo? A gente abriu mão de tudo, perdeu a base, perdeu a sustentação, aquele medo, e agora? Vou me pegar onde? Vou me apegar onde? E esse vazio precisa ser preenchido. Preenchido por coisas boas, por coisas úteis, por coisas que não pesem, né, e que vamos carregar pelo resto da nossa existência. Outra frase do Khalil Gibran, que diz que todo trabalho é vazio, a não ser que haja amor. Profunda frase. Todo trabalho é vazio a não ser que haja amor. Tudo aquilo que você faz, se não for feito com amor, é vazio. Proferir palavras, repetir ensinamentos. Se você não tiver amor nisso que você está transmitindo, todo trabalho é vazio. Bom dia, dona Márcia Pereira. Bem atrasada hoje. Tá bom, todo mundo deve ter sua justificativa, né? Segunda-feira, aqui pelo menos em Floripa, fria. Mas deu para caminhar, deu para fazer 6:30 da manhã, fazendo o nosso exercício, né? E que bom esse exercício, bom, você apareceu para falar isso aí. Porque embaixo daquele frio, né? Camisa manga curta, assim, aquele vento batendo no rosto, andando lá com pouquíssimas pessoas que tinha no parque. Poxa, que momento sagrado. Que bem que me fez aquilo lá hoje de manhã. Preencheu o meu vazio. Preencheu o meu vazio do quê? Preencheu o meu vazio de coisas que eu não consigo passar por palavras, mas que me dá energia para saber discernir como é que eu vou preencher esse vazio com coisas que não pesam. Falamos agora há pouco do vaso, né? O vaso é um pedaço do... É o vazio por fora e o vazio por dentro, né? Só delimita o vazio, né? Assim que a gente tem que ser. O vazio contém tudo. Esvaziamos-nos tudo quanto se enche nosso mundo interior das coisas exteriores e podemos achar tudo quanto há de mais valor onde supostamente não há nada, que diz a Nilza. A Lígia, o vazio contém em si o todo e o tudo. Vero. Isso aí. Mas Lígia, foi bom até você ter colocado a frase, porque é bonito o que eu li.
aí é que tá, como é que a gente vai conseguir vivenciar isso? Tem uma frase da Marta Medeiros, que todo mundo conhece, ela é muito famosa, escreve bem, que ela diz: mesmo onde você enxerga o vazio, pode ter gente dentro. Hoje de manhã, antes de vir para cá, eu estava lendo uma notícia no portal, vocês podem ver, eu não sei se era R7 ou Terra ou Globo, que inventaram um vidro que dá invisibilidade. Vocês viram isso? Vocês podem acessar esses vídeos. Então, quer dizer, você olha alguma coisa, está vazio. Está vazio não, está cheio de gente, está preenchido de gente, está preenchido de coisa. Você põe ali e não tem, só porque você não vê, não significa que não há nada dentro. Então, a frase que a Lígia postou aqui, compartilhou: o vazio contém em si o todo e o tudo. Agora, o que é o todo? Eu sei o que é o todo. O que é o tudo? Eu sei o que é o tudo. Ah, tudo é tudo, uai. Isso aí em Minas Gerais a resposta seria essa. Uai, tudo é o tudo, uai. Todo é o todo, uai. Essa é a resposta, não. Sem nenhuma, a mínima compreensão do que seja. O dia que nós tivermos consciência do que seja o todo, do que seja o tudo, do que seja o sempre, nós estamos quase no final do caminho. Plutarco, grego também, disse o seguinte: a natureza recusa o vazio. A atração do vazio explica... Não, isso aqui não é isso, peguei coisa errada. Então, tá. A frase é um vazio no formato de Deus no coração de todo homem. Esse vazio que nós ansiamos, ele só fica preenchido por um outro vazio, digamos, da mesma frequência. Quando você consegue se comunicar o seu vazio com o vazio de um outro, o que eu digo vazio? Como é que eu quero definir esse vazio que eu estou falando? Por isso que o termo parece que está meio complexo, mas não está. Porque o vazio é o que a gente realmente quer. O vazio é o que a gente realmente busca. Porque o vazio, não posso definir o vazio. Então o vazio não tem conceito, não tem preconceito, não tem absolutamente nada. Então o vazio está lá para ainda ser preenchido. Preenchido do quê? De alguma coisa que continue preenchendo o vazio, só que sem aparecer. Tudo coisas ainda para serem criadas. Então, sei lá como eu posso definir o que existe por aí. Já falamos sobre sincronismos, uma coisa que comanda isso tudo. Vai ajustando essas peças de forma que em determinado momento, quando a gente fica no estado que eu falei aqui no começo da nossa conversa, né, quando você não sabe se corre, se fica, se pula, se dança, se não sei o quê, fica naquele momento do start, do zero, do nada, é aí que você tem que buscar os vazios semelhantes. E esses vazios se apresentam. E quando esses vazios se apresentam, similares, mesmo assim, você já com grau de consciência para discernir, para analisar se quer ou não aquilo, você quer realizar suas certezas. E por incrível que pareça, se as suas certezas são atendidas, e aí você começa a falar: opa, aí tem. E aí eu começo a preencher meu vazio com coisas que ser-me-ão úteis. Aqui uma areia está meio esquisito, assim. Deixa eu voltar aqui. Chegou mais gente aí, puxa, acordaram tarde. Lisa, se você não se relaciona, se não se relaciona bem consigo, nossa, o vazio se torna um caos. Putz. Cris de Sampa diz que o vazio passa a ideia de solidão. Não passa sim, passa. Passa não, eu digo que aumenta, né?
O silêncio vale mais que 1000 palavras, diz a Newton. Tendo o vento por companheiro, acalentando nossos sentidos, o solo pelo nosso andar, o céu para nos lembrarmos a origem, então podemos deixar nosso pensar criar asas de leveza. Lucas, a escolha já foi feita, você buscou esse caminho. A partir do momento que escolheu o caminho, este mesmo te buscará para o sempre. Este é o preenchimento da escolha, da dissolução. O que existe sempre existiu. O vazio é ilusão. Sim, ele é ilusão até você ter consciência dele. Lígia. Boa, Lisa, essa é a grande questão. Aprendermos a nos relacionarmos bem conosco, resolvermos nosso ser interno. Estamos caminhando, né? E como estamos caminhando? Nossa. Nilta, acredito que os vazios são extraordinários pontos, pois nos dão uma sensação de que nos falta algo e podemos preencher com algo bem melhor que esta sensação angustiante conforme a consciência. Você já sentiu verdadeiro? Isso que nós estamos conversando hoje, eu gostaria que vocês compartilhassem aqui, se vocês já sentiram esse vazio dentro de vocês. Por que eu estou formulando essa pergunta? Porque dentro das respostas dos outros mestres podem estar as chaves que você precisa, pode ser a pecinha do quebra-cabeça que você está necessitando para você ter a compreensão daquele pleno. É a mesma coisa do que ter uma frase e está faltando um pronome e você diz, puxa, mas será esse, será aquele? Se eu colocar esse em um outro sentido? Então a gente fica nesse conflito de entender o vazio, como dizem. Acabou de dizer que o vazio é ilusão também, né? Que foi o Lucas falou. Leung, qual é o seu ponto de vista sobre o vazio? Renata, você também podia dar o seu ponto de vista sobre o vazio da forma que nós estamos falando? Eu não quis trazer nada de coisa física sobre o vazio, porque nós não estamos falando de física, nós não estamos falando de matemática, nós estamos falando do ser em si, do vazio, do nosso ser, dessa coisa que, não, mas o ser não é vazio, caramba, não, dentro de você tem o eu superior, tem o espírito, tem a alma, tem um monte de gente convivendo aí dentro, não pode ter vazio, mas tem alguma coisa que a gente busca, que eu acho que faz parte da busca desse tal de eu interior, eu superior, sei lá o quê. Aí sim, quando eu descobrir esse eu superior, quando eu tiver essa resposta, aí ele o vazio deixa de ser realmente uma ilusão. Lisa, quase sempre faz parte do caminho de quem tira a tralha e se renova. Essa semana, esse fim de semana aqui foi bom, foi de muita reflexão, foi de muito trabalho interior, de muita meditação, essas coisas, e aí a coisa começa, a cobra fuma, como a gente diz, né? Mas eu estou me permitindo, eu estou, como eu disse semana passada, né? Vigiando o comportamento, vigiando palavras, vigiando pensamentos. E só nessas três vigilâncias, a vigilância dos sentidos, você já começa a ver diferente. Meus filhos passaram o fim de semana de sexta, sábado. Pai, o que você tem, pai, onde é que você está? Sim, o que você tem. Curioso, né? Pensando, disperso e tal. E nada alusivo a 2 de novembro, né? Mas tem uma hora que você chega assim, caramba, alguma coisa tem que acontecer, né? Algumas decisões devem ser tomadas, algumas coisas devem ser confirmadas, algumas coisas devem ser descartadas, algumas coisas devem ser feitas, e aí, puxa, aí não tem jeito.
intuição falando, é a mente falando. Você precisa ter aquele equilíbrio. Então, essa hora é o que eu chamo de pororoca, né? Pororoca interior. É o encontro do velho, da ausência do novo, o vazio preenchido, o vazio que quer ser preenchido pelas tranqueiras que ainda te rondam e tudo isso aqui, só estão de olho ali, né? Deixar uma janelinha para entrar tudo de novo. Então é um complexo, é um negócio muito complexo. Foi, dona Lisa, foi. Leung, sim, eu já passei por isso, estou vivenciando isso no momento. Opa, oh, aleluia. Aleluia. Não sou só eu. Quando eu tenho dúvidas, diz a Margarete, sinto um vazio e não sossego até achar minhas respostas. Já senti isso e sinto muitas vezes. Foi assim que achei o programa Vida Inteligente. Vai ver que é o Vida Inteligente que me deixa assim. Valcir diz, sim, parece que falta algo que você não sabe o que é. Lisa Andrade. Isto. Nilton, já experienciei nenhuma filosofia praticada, por mal que fosse a fé, foi capaz de impedir esse vazio. Somente o eu interior foi capaz de saber o que realmente significa isso e como sanar. Renata, a maioria das pessoas associa o vazio com algo ruim, com falta de algo. Eu tenho tantas dúvidas, tantas coisas em mente, que penso que quando eu sinto um certo vazio, sinto paz. A verdade é, você está certo. Na verdade, você está certo. O vazio é coisas em mente, aquela paz temporária, né? É que a gente faz muita confusão disso, né, Renata? O que você acabou de dizer está muito claro, porque, por exemplo, você disse que tem tantas dúvidas, né? Tantas dúvidas, onde como você escreveu? Deixa eu ver direitinho. Tantas dúvidas, tantas coisas em mente que pensa isso, tantas coisas que realmente você sente paz quando você sente esse vazio com as coisas na mente, né? Coisa para se pensar realmente. Lígia, à medida que nos frustramos em nossas buscas com o nosso entorno, sentimos inadequação, solidão, logo caímos no vazio existencial. Esse momento pode ser muito rico para estruturar os nossos conceitos e metas. Muito bem, Lígia, muito bem, muito bem. Exatamente isso. Exatamente isso. Na hora da turbulência, lá naquela navegação que você está, aí você decide se você quer realmente navegar ou se não quer saber daquilo, né? Porque as ondas subiram, o vento bateu forte, você teve medo, você não teve segurança, então você não quer mais isso, você só quer navegar em águas calmas, então você cai fora daquele caminho e pronto. A Cris diz que se deparou com o vazio quando percebeu que a minha individualidade era perene e que o meu eu, aquele que não sei o nome, pouco sabia. Na medida em que fui conhecendo mais, o vazio vai sendo preenchido, mas aumenta a sensação de solidão. Eu vim pra cá só. Até um dia eu quero fazer com o Jorge. Vou até anotar assim, porque vai surgindo as ideias, os temas do Vida Inteligente. Isso aqui eu acho que eu vou até anotar para colocar na pauta aqui também. Solidão, né? Para conversar com o Jorge. Solidão. Todo mundo que eu conheço, a maioria deles diz que é solitário. E essa solidão não é de você estar sozinho, não ter namorado, não ter isso aqui, não. É um troço muito mais profundo. E outro tema que vai ser tratado também dentro da pauta com o Jorge, os próximos aqui, é outra coisa que confunde muitas pessoas e é muito adequado, porque eu uso todo o meu trabalho de fractais é baseado nisso, né? Nós vamos falar numa próxima oportunidade, próxima, sobre geometria sagrada, ok? 2 temas próximos aqui do Vida Inteligente com o Jorge. Nós vamos falar sobre solidão e nós vamos falar sobre geometria sagrada, ok, gente? Gostaram dos temas ou não? Pode ser, Elisa. Se eu sou criativo, que o bicho pega. Vulcão. Eu sou vulcão mesmo. Estou sempre em erupção. E vivo me queimando também. Newton diz que esses vadios, de vez em quando, enquanto sentimos, não serão intervalos para outros níveis de consciência? Deve ser, exatamente nesse momento que a gente pensa. Porque volta e meia eles acontecem para preencher com novos valores, foi o que eu disse no começo também, já que os níveis de consciência vão subindo, ainda que muito lento. De acordo com nossas experiências, são necessários esses vazios para pensarmos no mais novo. Se serve para o eu, esse positivo, preenchemos esse espaço. Diz a Newton. A Lígia gostou dos temas.
o Luiz Fabiano gostou dos temas e o Leung adorou os temas. Que bacana, porque se vocês não tivessem adorado, iam ser esses mesmos também, tá? Ai. Então assim, a gente está aberto aqui para isso. Vamos ver. Tem uns planos aí, mas eu preciso estar bem, eu estou com muita coisa na cabeça, muitos projetos, muitas coisas. Me pergunto diariamente se vale a pena ou não vale. Então essas respostas, como eu mesmo tenho que buscá-las, porque a partir do momento que vocês lembram do projeto Inteligência Artificial, né? Eu sei porque parou. Ia ser bonito, mas parou. Quando é que vem? Não sei. Na hora que tiver que vir aí, inteligência artificial, né? Tem logotipo, tem tudo. Outras coisas também. Mas eu preciso ter certeza, né? Certeza de que realmente não estarei jogando. Desculpem, não é para vocês não, mas é geral. Eu não sei se estarei jogando pérolas a porcos. Então, nos projetos que estão parados aí, e vamos ver. Mas tudo coisa boa, vocês podem ter certeza. Tudo coisa boa. Deixa fluir, né? Aliás, minha cabecinha não sossega. 24 horas por dia, é só ideia, é só planejamento. Eu durmo, é a mesma coisa. Os meus sonhos são assim, então... Esse grego ele pergunta e depois manda pra gente. É isso aí. É esse vídeo. Quem nunca queimou o dedinho brincando com fogo? Putz, é isso aí. Fernando de Porto Alegre. O vazio é o paradoxo da humanidade. Na verdade, ele é o universo. Polaridade da matéria manifestada é o uno dentro do todo. Fernando, exatamente isso, mas tem é isso. O atmiat miatati, o uno no todo e o todo no uno, precisa ser entendido o que é. Não adianta. A pessoa precisa ter consciência de todo, de sempre, de tudo, o que significa, né? Aí sim, você toma. Luiz de Curitiba, talvez você precise esvaziar a mente. Putz, isso é impossível aqui. Só se eu botar a cabeça lá no vaso e puxar a descarga aí. Mas aí vai ficar bom mesmo. E é capaz de irem me multar depois por poluição ao meio ambiente. Crise de samba, olha só, crise de samba. Grego, enquanto você não tem certeza, pode concentrar sua energia no que você já tem. Para nós está fazendo, mas é claro, estou aqui diuturnamente, estou aqui o dia inteiro. Quem me conhece sabe que é o dia inteiro. 24 horas por dia eu sou as coisas que eu gosto de fazer. Vida Inteligente, Grécia Sempre, os portais, o Fobras, Sossex, Mosaicos do Novo Ciclo. Vocês não fazem nem ideia. Não, mas é isso aí. 11h08, nossa senhora, eu falei tanta coisa, rapaz. Tomara que tenha se aproveitado alguma coisa do que foi falado hoje. O tema não é fácil, mas que bom que ele apareceu. E repito, eu sou o maior repetidor aqui do pedaço. Repito. Como o Jorge disse, né? Vocês falou Jorge disse, já fico com as duas orelhas ligadas. Eu gosto disso. Então, tá. Como o Jorge disse, quando a gente fala em alguma coisa, essa coisa ela vem presente, né? Ela vem presente. Então hoje nós falamos no vazio, o vazio se fez presente. E o vazio vai estar presente enquanto nós estivermos pensando nele, conversando sobre ele. Então, gente, e Eustáquio também, é uma excelente oportunidade de se conhecer o vazio, de preencher o vazio e se desfazer das coisas que ainda fazem parte do vazio, né? Preenchido com vazio. Está na hora de você fazer a sua autolimpeza, digamos assim, né? Lisa, uma bela segunda-feira a todos, muito bem para você também. A Nilta pede que escreva quando a pérola aos porcos, somos todos suínos da mesma serra, é isso aí. O vazio se preencheu, diz o Luiz. Gente, é isso, ó. Eu espero que vocês tenham uma linda semana, que todos nós tenhamos uma linda semana, que a gente fique bem, que a gente tenha saúde e que a gente possa ter a resposta a todas as nossas perguntas. Né? Fraterno abraço, feliz semana.